Bem-vindos ao nosso encontro literário. Hoje a gente vai conversar sobre a obra Casa Velha de Machado de Assis. Publicada em forma seriada na revista A Estação entre os anos 1885 e 1886, foi apenas na década de 1940 que ela foi organizada em livro pela biógrafa e crítica literária Lúcia Miguel Pereira. Para falar da obra, a gente convidou a Fran, professora de literatura do Colégio Poliedro São José dos Campos. Bem-vinda, Fran. Obrigada. Fran, para nossa conversa, eu trouxe algumas perguntas aí para a gente nortear o nosso papo. Posso fazer? Claro, claro. Então vamos lá. Machado de Assis é um grande autor brasileiro, com diversas obras, muito cobrado em vestibular. Mas Casa Velha não é, né, uma obra tão conhecida assim, né? E por que será que a Unicamp escolheu essa obra? Você tem algum palpite? Legal. Obrigada pela oportunidade, pela abertura para falar desse livro tão bacana. Eu acho que falar de Machado de Assis, especialmente na Unicamp, é muito interessante porque a gente tem uma trajetória do Machado sendo cobrado na Unicamp a partir de contos, né? Então, o conto Espelho, que já apareceu anos atrás. Então, quando a Unicamp selecionou Casa Velha para poder ser cobrada, foi bastante intrigante, porque outros livros do Machado mais conhecidos, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, que já apareceram na FUVEST, que são considerados as grandes obras realistas do Machado, né? Aquela tríplice realista que, de fato, dá base para o que ele vai construir de crítica social. E a gente olha para Casa Velha, a gente percebe que é um livro menor. Ele está dentro do gênero que a gente pode chamar de novela. Isso não é exatamente um consenso entre os teóricos, porque o que significa ser uma novela, né? A gente costuma dizer que o conto, dentro do gênero narrativo, ele é uma narrativa menor, com um enredo mais simples, menos personagens, uma complexidade mais restrita. O romance é uma narrativa mais longa, mais complexa, com muitos personagens, com uma trama mais ampliada. E a novela, ela tá no meio do caminho. Não é a novela da televisão, é a novela, né, dentro do gênero narrativo. Então, ela é como uma transição entre o conto e o romance. Então, Casa Velha pode ser considerado uma novela. E aí isso já é um indicativo de que a Unicamp está tentando trabalhar com um gênero diferente do que normalmente se costuma cobrar, né? Aquele gênero romanesco, aquela coisa grandiosa, difícil de ser interpretada. E tem também a ver com o fato de que alguns professores e pesquisadores da obra do Machado acreditam que essa obra do Machado, muito embora ela tenha sido publicada depois que ele morreu, lá nos anos 40, ela tenha sido publicada em folhetim, que era aquela publicação do século XIX que saía a cada edição do jornal, né? Ali nos anos finais do século XIX, entre 1895 e 1896, há indícios de que ela foi escrita muito antes. E isso é interessante porque isso dialoga com a fase romântica do Machado. E a gente associa o Machado sempre ao realismo, mas o Machado tem uma fase romântica também. E a gente sabe que, para pensar o romantismo, existem algumas características de questão de valorização da nação, né? Uma identidade nacional, uma lógica que a gente vê lá em Iracema, né? O Guarani. Ao mesmo tempo, a gente tem uma lógica de liberdade poética que se busca, tem uma questão também com a construção da narrativa do herói. E aí a gente vê que o Machado, de novo, está ironizando. Como ele faz uma ironia com o realismo, ele também está fazendo uma ironia com o romantismo. Porque quem é que vai ser o herói de Casa Velha? Na verdade, é a suposta heroína. A gente vai ver quando a gente falar desse enredo. Acho que você pode falar já Pode um falar pouquinho já? do enredo. Quais são as personagens principais? Como é que estão articuladas? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, Casa Velha começa assim, né? É uma obra que começa com um narrador em terceira pessoa falando que vai ser contada uma história que ele ouviu sendo contada por um cônego. Um cônego é um padre, né? E aí, esse narrador em terceira pessoa, ele desaparece
e entra o narrador em primeira pessoa, que é esse cônego. Então, de início, a gente já tem uma inversão da voz narrativa. E quando o Machado faz isso, ele não faz isso à toa, né? Ele não muda de voz narrativa, de foco narrativo à toa. Ele tá mostrando pra, de alguma maneira, ele se eximir. É como se esse narrador que abre o livro, ele vai ficar em silêncio o livro inteiro. É como se ele dissesse assim pra gente, ó, não sou eu que tô contando não, tá? É um cônego lá dos anos 30 do século XIX que tá contando essa história pra gente. Então ele tira o dele da reta e deixa na voz do cônego. Isso já é uma ironia com a construção dele. É Machado sendo Machado, exatamente. E aí, esse cônego, ele é um cônego super vaidoso, assim, no sentido de que ele é escritor, ele gosta de conhecer as perspectivas históricas. Ele fala, bom, estamos aqui nos anos 30, 1839, mais ou menos, e já tem gente escrevendo sobre o primeiro reinado do Dom Pedro. Eu também quero escrever sobre esse primeiro reinado e eu acho que vou escrever melhor do que essa galera que está escrevendo. Mas para escrever sobre o primeiro reinado do Dom Pedro, ele precisa pesquisar materiais sobre essa época, e ele descobre que tem uma casa ali no Rio de Janeiro, né, que é chamada Casa Velha. Não é Casa Velha porque é uma casa velha, de fato, é uma casa... As casas no Rio de Janeiro, nessa época, elas tinham uma espécie de nome mesmo, né, a Casa Velha, a casa não sei de onde. E essa Casa Velha era a casa de um ex-embaixador do Dom Pedro I, que tinha morrido. E esse ex-embaixador, ele tinha vários documentos sobre o reinado do Dom Pedro. Então, se esse padre, esse cônego, fosse acessar essa biblioteca, né, do ex-embaixador, ele ia ter acesso a tudo que o Dom Pedro vivenciou, ele ia poder escrever esse livro sobre o Dom Pedro. Esse é o mote, essa é a base do enredo. Só que aí a história vai entrar dentro da lógica que está existindo na Casa Velha, que é a famosa Casa Grande. Na Casa Grande, porque ela ainda vive uma lógica aristocrática, colonial. A gente tem lá a personagem Dona Antônia, que é a mãe, a matriarca, que vai ser a mãe do Félix, que é o filho, e o ex-embaixador ele já morreu, mas de alguma forma ele ainda é um fantasma naquela casa, né? Porque todas as decisões, elas passam por uma espécie de lembrança dele. Ah, como que ele faria, né? Então é como se essa lógica patriarcal, colonial, ainda estivesse presente ali, mesmo como fantasma. E aí o filho, o Félix, ele vai ser apaixonado, ele vai estar apaixonado por uma agregada, que é a Cláudia, chamada de Lalau. Essa paixão, ela é intrigante porque o Félix era filho de um embaixador, tinha a aspiração de ser embaixador também. E a Lalau era uma agregada. E a figura do agregado, ela é muito importante no Machado. Outro agregado que aparece aí na obra do Machado. Exatamente. A gente tem um agregado no Dom Casmurro, que é o José Dias. Tem um agregado que é o Rubião, que vai receber a herança do Quincas Borba lá na obra Quincas Borba. E tem a Lalau, que é essa agregada. Então, o agregado é uma espécie de figura que não é exatamente uma empregada com direitos, não é uma pessoa escravizada. Ela é essa figura que é quase da família, sabe? A gente vê isso, né, muito fortemente nessas relações coloniais. E aí, esse amor entre uma pessoa da aristocracia e uma agregada era um amor praticamente impossível. Então, a mãe, a Dona Antônia, não vai apoiar esse amor. Só que, ao mesmo tempo em que essa história está acontecendo ali, o padre, o cônego, ele chega e ele também se apaixona pela Lalau. E isso já é uma própria crítica do Machado à igreja. Tem uma cena em que o próprio padre ele acessa um livro que vai falar da história de um padre em Florença que era acusado de ser estuprador, pedófilo. E é como se ele estivesse falando do próprio padre que está narrando a história. Então, o próprio padre encontra uma espécie de analogia com ele mesmo no livro. É o Machado abrindo camadas na própria história pra gente. E aí, no final das contas, o padre ele vai assumir esse amor pela Lalau pra ele mesmo. É engraçado porque a gente se dá conta do amor antes do próprio narrador.
E aí a gente... É aquele famoso narrador, personagem meio tapado do Machado, que o Bentinho era esse personagem no Dom Casmurro, né? O Rubião é esse personagem meio ingênuo. Então é como se o Machado colocasse o leitor nessa posição também de, olha só, você já sabe de coisas antes do próprio narrador. Olha como que ele é muito moderno, né, o Machado. E aí esse padre vai ali se apaixonar, mas de todo modo ele tem interesses em acessar a biblioteca daquela casa, ele quer conhecer a história do ex-embaixador. E nesse imbróglio, né, nessa situação entre o filho, Félix, e a agregada, a mãe, para impedir esse casamento, inventa uma mentira. Ela fala que a Lalau é filha do ex-embaixador. Olha que interessante. A própria matriarca tá dizendo que o marido dela traiu ela, que tem uma filha, para impedir que o filho case com a agregada. Olha do que essa aristocracia burguesa, né, nessa transição é capaz de fazer, né? Criar mentiras. Então tem uma certa imoralidade acontecendo ali, tudo para impedir o contato entre classes sociais diferentes. Só que o que vai acontecer, que é a grande virada da obra? O Cônego, ele tá pesquisando os documentos e ele vai descobrir com um bilhete lá no meio das coisas do embaixador que, na verdade, não era mentira nada. O embaixador tinha mesmo uma relação extraconjugal. Ele traía a esposa, mas não era a Lalau, a filha dele. Ele teve uma outra filha e a filha tinha morrido, né, quando criança. Era com a mãe da Lalau também. Então, o que isso resume pra gente? Que a Dona Antônia inventou uma história para poder livrar o filho desse casamento, mas na verdade ela tinha sido traída mesmo e ela não sabia. E aí o cônego chega pra ela, olha só, Dona Antônia, eles podem se casar sim, porque essa história que a senhora achou, né, não é verdadeira. E aí ela, nossa, então eu fui traída mesmo? E aí a gente percebe que existe uma série de comportamentos antiéticos do próprio embaixador, da própria nobreza, da própria aristocracia. E é isso que o Machado tá apontando pra gente. No final das contas, a própria Lalau não vai querer mais casar com ele. Ela vai se sentir envergonhada dessa história toda. Só que ela vai ser considerada a heroína, e essa heroína romântica, de alguma forma, do Machado, porque ela toma essa decisão, né? Ela fala, não, eu não quero mais esse casamento. Eu vou casar com o filho do cocheiro, né? Do cara que cuida ali das carruagens. E ela vai... E aí, no final do livro, o narrador, né, ele fala... será que Lalau... Porque eles eram apaixonados, teoricamente, né? Lalau foi feliz? Será que o Félix foi feliz? Se eles foram felizes, eu não sei. O importante é que eles foram honestos. Honestos com o quê? Com a própria classe social. E isso é uma questão importante também, quando a gente olha para a crítica do Machado. E você falou um pouquinho da Lalau. Eu queria saber assim, se você consegue fazer uma relação com outras personagens femininas, se tem alguma relação, porque ela também é uma personagem complexa, posso dizer isso? Sim, muito legal isso, porque a complexidade das mulheres no Machado é bem interessante. A gente costuma sempre lembrar da personagem Capitu, que tá lá no Dom Casmurro, né? Que é uma obra escrita depois, né, de Casa Velha. E a Capitu, ela é uma personagem extremamente complexa, né? Ela deixa o leitor em dúvida, né? A grande pergunta, a Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho? E a questão não é essa, né? A questão é justamente o mistério que fica. A questão é a obsessão do Bentinho pela Capitu. Então, a gente tem tanto personagens masculinos ingênuos, obsessivos, e personagens femininas que são fortes e que têm perspectivas e experiências de vida que fogem daquele padrão de mulher romântica. Então, a Lalau, ela é uma heroína romântica ao mesmo tempo que ela tem uma complexidade realista. Então, a gente pode ver, justamente no Machado, essa transição também entre o romantismo e o realismo. Eu acho que é uma comparação muito justa, muito interessante de ser feita. O Machado tem uma linguagem muito característica, muito marcante. Você acha que isso está presente nessa obra? E como isso pode aparecer numa questão da Unicamp? Perfeito. O Machado, ele é conhecido por usar algumas figuras de linguagem, que são figuras que constroem ideias, né? Então, ele vai trazer a metalinguagem, ele vai dialogar com o leitor bastante. Ele vai trazer a
a ideia também de digressão. A digressão, ela tá em praticamente todas as obras do Machado, e a digressão é aquela espécie de parênteses que o Machado faz ou para dialogar com o leitor, ou para dialogar consigo mesmo. E tem um trecho que é muito interessante, que é um diálogo também de intertextualidade que ele faz com o Santo Agostinho. Vamos lembrar que o nosso narrador é um padre, né? E Santo Agostinho era um santo. Mas, resumidamente, Santo Agostinho nem sempre foi um santo, né? Os biógrafos dele mostram que ele teve uma vida de curtição e depois ele se arrependeu e virou um santo. Quando o padre traz o Santo Agostinho como uma referência para ele, e a gente vê que esse padre ele também tem um desejo carnal pela Lalau, a gente vê que, na verdade, ele está fazendo uma relação completa com essa inspiração do Santo Agostinho, que é, ao mesmo tempo, uma intertextualidade, ao mesmo tempo, uma digressão e, ao mesmo tempo, uma ironia em relação à igreja. Então, no mesmo trecho, a gente tem 3 usos da linguagem. E quando eu falo linguagem, não é só a palavra isolada, né? A gente pode falar de um trecho maior. Então, a gente pode ter uma questão que pergunte qual o tipo de construção de linguagem e de efeito que o Machado gera naquele texto. Quando ele cita o Santo Agostinho, quando ele abre esse parênteses, isso é uma questão típica de Fuvest. E eu acho que isso que você mencionou sobre a linguagem é importante também de entender que, às vezes, a ironia do Machado ela não vai estar num trecho só. Ela vai estar na obra como um todo. E por isso que é muito importante, especialmente na Unicamp, que a gente não associe sempre a obra à intenção do autor, né? Então, o Machado, ele acredita nessa relação, né? Ele está construindo uma obra, uma novela, um romance para mostrar pra gente o que ele viveu, né? As coisas que ele tem como princípio. Não necessariamente, ele está desconstruindo princípios alheios com essa perspectiva. Então, quando a gente pensa na ironia, é como se a gente olhasse para a própria obra como uma ironia em relação à própria literatura, porque ele constrói uma obra que se encaixa no realismo e não se encaixa. Se encaixa no romantismo e não se encaixa. Então, o Machado, ele é irônico por essência, porque ele é irônico com o nosso próprio estudo de literatura, né? E isso também pode aparecer, né? Tentar pensar nesse Machado que escapa da gente, né? Por isso que ele é tão genial, por isso que ele é considerado um autor muito importante. Tem 2 coisas importantes também sobre o Machado, que, especificamente na Unicamp, pelo fato de a Unicamp ter majoritariamente neste ano, neste vestibular, em que vai cair, né, Paulina Chiziane, Conceição Evaristo, o próprio Machado e o Cartola, que são autores não brancos. Então, a gente tem majoritariamente. O Machado era um homem negro, isso é muito importante de dizer. Ele foi embranquecido em muitas fotografias. Mas a gente está percebendo que a Unicamp está fazendo um diálogo, está estimulando a leitura de obras que fogem desse cânone tradicional. Então, a gente precisa pensar para além da literatura em si, né? E considerar que talvez exista uma preocupação com o que a literatura gera na sociedade. Então, obrigar, né, entre aspas, os candidatos a lerem esses livros é um gesto da Unicamp de colocar a gente num outro lugar, né? Então, isso também é um diálogo interessante. E em relação especificamente a essa questão do Machado ser um autor negro, né, o Machado construir uma ironia com a própria sociedade, eu acredito que essa questão especificamente da relação com o século XIX, que tem a ver com um contexto também bastante crítico à burguesia, ela precisa ser considerada especificamente quando eu menciono que ele é um homem fora do seu tempo, né? Eu acho que é um pouco isso. Obrigada, Fran. A gente está chegando ao fim, nosso tempo. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Agora eu convido os vestibulandos a ler o AOL, Análise de Obras Literárias do Poliedro, disponível no livro digital. Desejo boa prova a todos e boa leitura.